Agora a gente vai entrar a palestra com o professor Vinícius Saito. Estava falando ali para a Vanuska que eu estava nervosa em apresentá-lo. O professor Vinícius, ele é bacharel em física, tem mestrado e doutorado também na área de tecnologias energéticas e nucleares. Como o professor Araújo falou, ele coordena o programa de pós-graduação do Departamento de Energia Nuclear e atualmente é o diretor do Laboratório de Proteção Radiológica. Inclusive, já adianto aqui que nós temos, inclusive, alunos, né, alunos e ex-alunos que são estagiários de lá. A Flávia está ali, né? Levanta a mãozinha ali. Professor, por favor. Bom dia a todos. Inicialmente eu queria agradecer as palavras gentis dos nossos ex-alunos, e quando os nossos ex-alunos começam a ser professores, a gente começa a ver também que os cabelos brancos estão nos alcançando, e, bom, mas é necessário que uma nova geração sempre venha, né, para dar continuidade a esses assuntos. O que eu queria trazer para vocês hoje, no título da nossa palestra, são novas perspectivas. Se vocês permitem, eu vou, já que a gente está tão distante aqui, eu vou só tirar essa máscara aqui, porque senão a gente não vai conseguir chegar até o fim. Então, as novas perspectivas da monitoração individual. E nesse sentido, quando a gente pensa em novas perspectivas, olhar para o futuro, é necessário, às vezes, olhar para o passado para saber o que aconteceu nos últimos 110, 120 anos em relação à proteção radiológica e o que poderá acontecer em relação ao futuro. Hoje, 2021, a gente não deve pensar que todas as respostas estão respondidas, ou todas as perguntas, melhor dizendo, todas as perguntas estão respondidas em relação à proteção radiológica. Há 2 semanas atrás, os congressos da ICRP, aconteceu um workshop da Comissão Internacional da Proteção Radiológica, a ICRP, e houveram assim uma centena de questionamentos em relação a se as bases que antes a gente achava que eram extremamente sólidas, consolidadas, de fato elas deviam existir, porque está baseada numa radiobiologia de 1950. E se para o futuro isso vai se manter? Então é nesse sentido que a gente vai trazer uma espécie de alguns pensamentos em relação ao que pode vir para o futuro, né? Dentre os vários títulos que a gente tem, por exemplo, eu sou hoje coordenador do Laboratório de Proteção Radiológica, que é o que é responsável pela monitoração pessoal aqui na Norte-Nordeste. É o único laboratório da Universidade Federal de Pernambuco, o único laboratório do Norte-Nordeste, mas eu não queria trazer hoje a mensagem do laboratório de metrologia, mas antes, falando para técnicos e tecnólogos, eu comecei dando aula para escolas de técnicos de radiologia nível médio, depois passando para tecnólogos. Então, na primeira escola de radiologia que surgiu aqui em Pernambuco, né, fui convidado a dar aula nessa primeira escola para técnicos que há 20, 30 anos trabalhavam na área, mas que nunca tinham tido um trabalho formal. Eles trabalhavam por força de uma liminar, para que quando a primeira escola abrisse, eles fossem obrigados a se matricular para continuar trabalhando como técnicos de radiologia. Então, eu tinha senhoras de quase 55 anos tentando aprender proteção radiológica. Então, é nesse sentido que nos é caro, né, estar aqui hoje, também relembrando um pouco desse passado. Também a gente já deu aula para tudo, para todos, né, para vigilância sanitária, para médicos,
para cursos de medicina, para tecnólogos, para pós-graduandos, para graduandos, e eu acho que é isso que deve ser o futuro. Quando o professor Araújo diz que todos estão convidados, né, o nosso curso de pós-graduação, 70% dos alunos, eles vão ser professores e vão também, porque é um curso de doutorado, né, então, naturalmente, eles são professores. Mas vamos lá. Quando a radiação interage com a matéria, inicia-se um ciclo de eventos que a gente não pode mais parar. Em 10 elevado a menos 15 segundos, a radiação atinge, arranca todos os elétrons necessários para uma cadeia de eventos. Você não tem mais como impedir que essa cadeia ela comece e ela se inicie. Em 10 elevado a menos 15 segundos se conclui o estágio físico, que significa que a radiação já arrancou todos os elétrons. Em 10 elevado a menos 12 segundos já termina o estágio pré-químico, então a formação de espécies OH, H2O ionizado, H2O excitado e os elétrons subenergéticos, ou seja, elétrons que estão flutuando na água. Então, a partir daí se inicia estágios químicos em 1 milissegundo, depois vai para estágios biológicos na ordem de milissegundos, então um milésimo de segundo. Depois, já da ordem de minutos, os efeitos bioquímicos começam a ser afetados, divisões celulares na ordem de minutos a dias, dependendo da dose, dependendo da área irradiada, efeitos gastrointestinais, sistema nervoso central, fibroses pulmonares, cataratas e uma N outros tipos de efeitos da radiação que hoje são associados positivamente como sendo causados pela radiação, como arteriosclerose, como, entre outros, glaucomas, retinopatias e uma diversidade de outras novas efeitos. Esse relógio aqui, que eu acabei de passar, então, esse relógio aqui, ele marca a hora da bomba atômica, em Hiroshima, 8h15 da manhã, em agosto de 45, e aí ele fica fixado. Então, para a gente lembrar que, na hora que a gente aperta aquele botão, para aqueles que vão ser técnicos em radiologia do futuro, basta 10 a menos 15 segundos e depois não dá para voltar atrás. Assim como a bomba atômica explodiu, em 10 a menos 15 segundos, pronto, acabou-se, você não volta mais. Röntgen, ele vai descobrir em 1895 a radiação naquele famoso experimento, que eu acredito que todos já devem ter conhecido. Mas tem algumas informações interessantes aqui do experimento de Röntgen. Ele reconstituindo, né, a descoberta para uma propaganda da GE alguns anos depois, ele vai colocar que, mesmo colocando, no primeiro artigo dele está escrito isso, mesmo colocando o olho a 2 centímetros da ampola, a gente não enxerga os raios-x, mas os raios-x interagem com a matéria, dependendo do número atômico, eles são mais absorvidos ou são menos absorvidos, e uma série de relatos que Röntgen fez num artigo em 2 meses, desde novembro até janeiro, né, em menos de 50 dias, e publica, né, um artigo extremamente profundo sobre o conhecimento da época, sobre as radiações. Era uma lâmpada que ele estava estudando, e até o fato de enegrecer chapas fotográficas, Röntgen já tinha descoberto. Röntgen faz um papel brilhante que ele busca em profundidade, mas na época, lógico, não se sabia nada sobre os possíveis efeitos biológicos das radiações. Pouco tempo depois já começou a se testar se as radiações poderiam curar doenças de pele superficiais, porque eram radiações de baixa energia, então mais apropriadas para doenças superficiais de pele, e uma espécie de, como se fosse uma herpes ou uma doença superficial de pele, já eram tratadas e curadas, né, talvez na época não
não com tanta eficácia como se faz hoje na radioterapia, mas já se iniciava as curas pela radiação, entre aspas, os tratamentos com a radiação, desde 1899. A partir daí surge também uma série de usos da radiação que não se justificavam, tinham uma certa lógica, mas eram diferentes de Röntgen, né? Röntgen ele estudava em profundidade. Então, em 50 dias, demorou até 1905 até alguém acrescentar alguma coisa em relação aos 50 dias que Röntgen estudou. Então, fica a dica aí para os alunos de iniciação científica, que em 50 dias publique seu primeiro artigo e que vai demorar 10 anos até que alguém acrescente alguma coisa em cima dele. Né? Então, começou-se um uso indiscriminado da radiação para todo tipo de coisa, sem saber se radiações ionizantes e raio-x também, né, na ordem de sapatos, que durou décadas. Esses usos esdrúxulos da radiação, chamados como quack cures, curas milagrosas, que até hoje se estende. Aí, se você for hoje nos Estados Unidos, você vai encontrar alguma coisa tipo um desodorizador de geladeira baseado em produtos radioativos. E no passado já houve radioendocrinators, emanadores de remédios, pasta de dente radioativa. Isso aqui é batom radioativo ou placas de rádio para colocar quando você tiver dor nas costas. Aí poderia utilizar placas de rádio para curar as dores nas costas. Então era uma beleza. O uso indiscriminado das radiações. Com todo o uso indiscriminado começam a acontecer problemas, né? E começam a aparecer também os fake news. Então, um dos fake news da época era o rádio faz uma menina cega enxergar, que aparentemente 99,9% de probabilidade que isso aí não era verdade. Talvez o contrário. O rádio pode fazer uma menina cega ou uma menina parar de enxergar. Esse era mais provável por produção de catarata ou produção de glaucoma. Em torno das radiações, durante muitos anos, se criou esses mitos. E os efeitos biológicos iam aparecendo e o pessoal ia dizendo: não, você teve esse efeito biológico, eu não vou ter esse efeito biológico. Você tem alergia à radiação, eu não vou ter alergia à radiação, então isso acontece com você. Mas comigo não tem nenhuma probabilidade disso acontecer. E iam criando artifícios intelectuais para ir continuar negando os casos, né, e os incidentes. Vocês sabem que o primeiro caso de radiodermite em humanos foi reportado em 1896, em publicações. O primeiro caso de catarata em 1897, tem um cortezinho ali, mas dá para ver, né? 1897. E o primeiro caso reportado de catarata radioinduzida em humanos logo depois, de 1903. Nesse primeiro artigo, então, a radiação produzia catarata, não se passou 10 anos até se descobrir que era capaz de causar catarata. Um pouco mais. E o primeiro artigo publicado sobre a catarata é esse aqui. Ele está online, é possível de baixar. Aliás, os dois primeiros eles estão online até hoje. Então, são artigos de 1800 e 1903 que a gente consegue acesso a eles. Então, na época, os periódicos eram na forma de cartas, é parecido com uma carta, em que eles vão relatando: eu encontrei esse caso. E basicamente o que ele está dizendo aqui: eu encontrei um caso de uma pessoa que trabalhou com uns 10 anos com radiação e ele ficou praticamente cego. Agora ele tem que usar um óculos número 26, fundo de garrafa, porque ele não consegue ver nada além dos 40 centímetros de distância. Catarata é uma coisa que não é dos últimos anos. Mas quantos anos levou até que a gente tivesse um limite de dose para o cristalino? Só em 1950. Então, em 1903 já era conhecido, em 1950 surgem os limites. Em 1923 não tinha nem grandezas apropriadas para medir radiação. Elas vão surgir a partir da fundação, da criação do segundo Congresso Internacional de Proteção Radiológica,
da criação desse comitê, que mais tarde mudaria o nome para ICRP, Comitê Internacional de Proteção Radiológica. Na época, era o Comitê Internacional para Proteção ao Raio-X e Rádio, o IXRPC. E até hoje, né, esse comitê ele existe, ele é formado pelos maiores especialistas no mundo, né, nessas áreas, e muitos dos quais são, pelo menos da parte de efeitos biológicos, eles estão em Hiroshima. É um centro de estudos de efeitos da radiação em Hiroshima, é o centro mais avançado nessa área. Entre outros, né, eles que ditam normalmente essas regras aí. Bom, uso indiscriminado significa casos, sempre há consequências. E começaram a aparecer, né, alguns casos emblemáticos, aí, esse daqui é um deles, em que as mulheres que pintavam os ponteiros dos relógios apontavam com a ponta do pincel para que ficasse bem fino, né, a pintura ficasse perfeita, elas apontavam com a boca a ponta do pincel e ia pintando com uma tinta misturada de rádio com material fosforescente as letras e os números, né, dos relógios. Alta demanda, porque não tinha LED na época, então na hora tinha os bombardeios, eles queriam ver a hora, e a forma de ver a hora era relógios com materiais radioativos. Devia ser bastante luxuosos na época. Mas de 15, 20, 25, 30 anos depois, começam a aparecer os casos de carcinomas de cabeça ou os casos de sarcomas de osso, como se era de esperar, principalmente nessa população, nesse subgrupo que apontava, né, os ponteiros com a boca. Então, um deles é radioativo, aqui não dá para escutar, mas esse seria um relógio radioativo, e o outro é perfeitamente igual, mas ele não é radioativo. Outros casos vieram que deram um pouco de luz sobre os efeitos das radiações. Os dois casos mais importantes, talvez pelo maior número de pessoas estudadas, são o do Lifespan Study, que é o do sobrevivente de Hiroshima e Nagasaki. Esse daqui é uma foto da igreja, a única coisa que ficou em pé quando a bomba atômica caiu em Nagasaki. O epicentro da bomba é a mais ou menos uns 200 a 300 metros daqui do outro, no mesmo lado do rio, mais ou menos uns 200 metros aqui. Hoje ele é marcado com uma pedrinha insignificante, quase imperceptível, mas a igreja está de pé até hoje, e aqui dá para ver o que é Hiroshima hoje. Aqui atrás é uma cidade ultramoderna, com tudo reconstruído, exceto essa igreja que ficou aí do jeito que ela ficou. Não pode nem chegar perto porque tem risco de alguma coisa cair. Mas ela ficou de pé e continua, né, de pé. Um caso interessante, porque a gente teve a oportunidade de estar em Hiroshima há uns anos atrás, num congresso internacional de dosimetria de estado sólido, e o reitor da universidade ele contou um caso interessante. Vou abrir um parênteses aqui bem rápido, se bem que o tempo está acabando. Mas é um caso interessante em que o trem, eles tinham um sistema de trens terrestres, e essa é assim que ficou a cidade. Demorou exatos 2 dias até eles colocarem o trem para funcionar de novo. A cidade ainda estava queimando e o trem já tinha voltado a funcionar para poder levar os sobreviventes ao hospital e mantimentos e tudo mais. Então, é uma capacidade de reconstrução que fica a dica aí para se copiar, né? Esse é um caso que é bastante importante para a proteção radiológica, mas é um caso de radiação aguda. Fótons e nêutrons, 0,1 segundos, a bomba explodiu, ventos de 500 km por hora, temperaturas de 2.000 graus, nada sobrevive. Mas só que, num raio mais externo, milhares de pessoas foram irradiadas com fótons e nêutrons, e a gente sabe qual é o risco de uma criança ter câncer. Uma criança de 6 anos de idade nos Estados Unidos hoje ter câncer por conta de uma tomografia, por conta de dados que são transportados, de dados do Lifespan Study, para uma população americana em 2021, de uma população japonesa de 1949 para uma população
americana, de dados de uma bomba atômica de fótons e nêutrons para raio-x de baixas energias. Então, essas fontes de dados. O conhecimento que a gente tem hoje sobre riscos vem majoritariamente do estudo do Lifespan Study, 150 mil pessoas estudadas. O Rio Tetia é outro caso, talvez menos conhecido, mas é um caso de radiação crônica, em que, na ex-União Soviética, eles despejaram material radioativo no Rio. Era uma fábrica de bombas de plutônio, bombas atômicas de plutônio na ex-União Soviética, e um reator, né? Esse aqui é o bloco do reator. Só que, à medida que o lago ia enchendo, aí eles abriram as comportas e, durante 2 ou 3 vezes, ao longo de 20 anos, despejaram grandes quantidades de material radioativo no Rio. Então, a população ribeirinha, ela tomou doses ao longo de 20, 30 anos. É um caso de exposição crônica. Eles podem ter tomado a mesma dose, mas não no mesmo tempo, na mesma taxa de dose, mas ao longo de muitos anos. Baseados nesses trabalhos, vai avançando a proteção radiológica. Em 49, já são publicados, 50 anos depois do primeiro relato, já são publicados artigos sobre catarata em sobreviventes das bombas atômicas, e isso aqui foi antes até das publicações sobre câncer, também demora mais. Em 50, a ICRP já listava a catarata como um dos efeitos a serem considerados, e 54 recomenda o primeiro limite de dose para uma profundidade de 3 milímetros, que é a profundidade que está o cristalino. Só que os limites ocupacionais, eles ficam mudando o tempo todo. Já mudou 8 vezes desde 1950. Desde 54 já mudou 8 vezes. E sempre para baixo, evidentemente. Porque à medida que a radiobiologia avança, precisam ser revisados. O que são as perspectivas para o futuro? Novas coisas, novos conhecimentos vão continuar empurrando o limite de dose para baixo. Agora, a gente podia pensar, de repente, catarata. Catarata, por que pensar em tanto, ou falar tanto em catarata? Porque se a gente pode fazer uma cirurgia de 20 minutos, e um dia depois a gente troca a lente e está tudo certo. Bom, não é bem assim. Os conceitos de limitação da dose foram mudando também. Antigamente se pensava que a gente podia ter uma dose de tolerância em que abaixo da qual tudo é permitido, acima da qual você deveria evitar. Em 50, o conceito mudou um pouco para dose permissível máxima, só que começou a incorporar efeitos que não tinham limiar de dose. Limiar de dose é que doses extremamente baixas, o efeito aparece, não tem limiar para o efeito acontecer. Em 66, são 2 trabalhos diferentes, são 2 publicações diferentes, um para trabalhadores e outro para público, se cunhou a definição de limites de dose mais parecida com os que a gente tem e de acordo com o detrimento. Ou seja, os limites de dose hoje, baseados no detrimento, eles querem impedir a mortalidade de câncer, basicamente. O conceito de detrimento é para impedir mortalidade, não é nem incidência. Você tem o dobro da probabilidade de incidência em relação à mortalidade, segundo dados da ICRP. Esses os limites de dose que a gente tem atualmente, são baseados em doses efetivas e doses equivalentes. E dose efetiva, né, a grandeza da dose efetiva, com esse conceito de detrimento, você utiliza um dosímetro sobre o tórax, você pode utilizar mais de um dosímetro, dependendo do país e dependendo da precisão que se quer, porque para chegar na grandeza dose efetiva, é uma coisa que é praticamente, experimentalmente impossível. Para chegar no conceito de dose equivalente, experimentalmente, é impossível. Você não consegue medir diretamente a dose efetiva nem a dose equivalente. Mas são essas as grandezas que a ICRP determinou como sendo aquelas que são mais apropriadas para estimar o risco que o trabalhador vai correr. 20 millisieverts para corpo inteiro, 1 millisievert para indivíduos do público e esses outros valores aí, diversos valores. Para cada grandeza, essa seria a grandeza básica, né, dose efetiva e dose equivalente, mas para cada limite desses aqui, foi necessário definir grandezas operacionais específicas
que seriam a melhor estimativa da dose efetiva. Por exemplo, hoje a gente tem o HP10, não sei se vocês já trabalham na área ou já tiveram aula de proteção radiológica, devem ter familiaridade com a grandeza HP10. A HP10 ela serve para estimar essa dose efetiva. O HP10 ele já mudou. A ICRU 95 está definindo agora uma nova grandeza, a dose personal dose, não essa daqui seria o dose equivalente dose pessoal em português, aí vai se transformar em alguma coisa que ainda não tem tradução, dose pessoal provavelmente, o personal dose. A ICRU já está publicada, ela demorou anos para sair, e os laboratórios já estão trabalhando para que nos próximos, talvez 10 anos, se adequem os dosímetros para que a gente possa medir ela corretamente. Para que grandezas operacionais? Justamente porque a grandeza mais apropriada, ela é impossível de medir. Ela é impossível pelo fato de você precisava colocar um dosímetro dentro do cérebro da pessoa para saber qual é a dose no cérebro e depois fazer um somatório sobre todos os tecidos possíveis. Impossível. Experimentalmente. Mas é possível. Mas, se bem que a ICRP ela define a dose efetiva, ela diz, não, essa é a minha grandeza, eu quero usar essa grandeza aqui, que onde pega o risco de câncer, de mortalidade de câncer para cada tipo de órgão, tecido, multiplica por fatores, soma tudo e considera, e faz uma normalização como se fosse o corpo inteiro. Mas é um problema da ICRU se virar para chegar lá, né? Então, o problema de medir é um problema de outra comissão, Comissão Internacional de Unidades e Medidas da Radiação, e eles lá se virem para como é que vai fazer para medir. E como é que vai fazer para medir? O método é utilizar outras grandezas operacionais que melhor se aproximam, e essas outras grandezas ficam mudando, como está mudando agora. Em 2011, no Statement de Seul, a ICRP reduziu o limiar para catarata. Ele reduziu de 5 para meio Gray, o que significa que os limites de dose eles mudaram de 150 para 20 millisieverts ao ano para prevenir contra a catarata. Esse é o hoje. Então a gente já sabia que catarata 1903. Em 1950 coloca os primeiros limites. E em 2011, em abril de 2011, os limites já baixaram 8 vezes. E continuam baixando. Esse é a principal mensagem, né, que a proteção radiológica ela não fica estanque, ela fica mudando o tempo todo. Mas tem uma luzinha que aparece, às vezes 100 anos antes, que vai indicando, ó, aqui tem problema. Só que levou 100 anos até que os limites de dose chegassem ao que estão hoje. O que eles vão ser daqui a 10 anos ou 20 anos, a gente ainda não sabe, mas provavelmente vão ser diferentes. Porque novos conhecimentos sobre a formação da catarata ainda não são conclusivos. Tem 3, 4 tipos de mecanismos diferentes para a produção de catarata, e dependendo de qual tipo de catarata, se é cortical, se é posterior subcapsular, pode ser um mecanismo diferente. O que se pensa hoje sobre catarata é que provavelmente pode ser proliferação ou diferenciação anormal de células epiteliais da lente, uma possibilidade. Estresse oxidativo, outra possibilidade. Desnaturação das proteínas da lente do cristalino, que faz uma espécie de... Ele vai... Porque a proteína ela é toda dobrada, feito um origami. E o que a radiação vai fazer, ela vai começar a desdobrar essas proteínas e impedir que a luz passe. São proteínas assim, muito interessantes, o cristalino. 90% das proteínas do olho é cristalino, que elas deixam a luz passar. Mas elas têm as suas propriedades, então elas reduzem os espaços, né, intranucleares, elas empurram as coisas que refletem ou difratam a luz para fora. Na hora que a radiação ela vem e começa a desdobrar essas proteínas, aí começa a ter catarata
um tipo de catarata, né? Tem vários tipos de cataratas diferentes. E o que provavelmente está acontecendo? É tudo na ordem de probabilidades, é claro. Todos têm catarata. O problema é que, no momento em que tem uma irradiação, você tira, parece aquele negócio de espaço-tempo paralelo. Então, você tira a carga cataratogênica, né? Ela é aumentada e começa a você observar um determinado efeito numa idade em que normalmente você não observaria. Mais uma vez, a radiação, uma vez que ela interage em qualquer idade, ela muda o curso dos eventos para um caminho diferente. E não tem volta, né? Porque você não tem como impedir, né, em relação à catarata, a menos que se faça uma cirurgia, né? Uma cirurgia. Só que uma cirurgia, lembre também que existem outras doenças, talvez até mais graves, que não têm cirurgia, que também estão sendo estudadas e têm relações positivas, ou seja, existe correlação com radiação. Por exemplo, catarata em agregados, todos os 3 grandes cohorts mostraram uma alta, inquestionavelmente existe uma correlação, uma forte correlação entre catarata em agregados para qualquer dos 3 tipos de cohorts de estudos que tiveram tanto doses agudas, doses crônicas ou doses de baixa radiologia, né, de baixas doses. Esses outros que não tem nada escrito, não são porque não tiveram correlação, foi porque não foram buscadas. O estudo não tem informações disponíveis, por isso que eu deixei em branco. E esse daqui, NS, seria que não existe, não foi observada correlação significativa, não significativo. Ou seja, catarata também nessa lista aqui eu só deixei aqueles que tiveram correlações positivas ou que tiveram algum tipo de correlação. Diferentes tipos de cataratas, posterior, capsular, cortical, agregados, nucleares, glaucomas. Então, Hiroshima e Nagasaki mostrou que existe uma correlação forte entre glaucoma de pressão normal. Tem diferentes tipos de glaucoma. Retinopatias diabéticas também. Ou seja, a retinopatia diabética é causada pela diabetes, só que a radiação vai lá e aumenta a probabilidade de complicações ou aumenta esse tipo de a incidência dessas doenças. Esses em brancos aqui não são porque não tem, mas é porque não foi observado. Ninguém olhou esse tipo de dados. Tem outros tipos de doenças coronarianas, a arteriosclerose, entre outras. Se a radiação, em qualquer dado momento, ela consegue mudar o curso das coisas, imagina o que vai acontecer quando a gente não colima direito a radiografia na hora de fazer um raio-x de tórax. Isso aqui são 2 raios-x de tórax. E depois o técnico, ele ainda vai lá e faz um crop, né? Ele corta a imagem digitalmente, roda e tá perfeita. Só que na prática, o que foi exposto foi tudo isso. Em 1903, naquele primeiro artigo que eu mostrei, as conclusões do trabalho já dizia assim, precisa colimar. Às vezes a gente está esquecendo. Os princípios básicos, então, da proteção radiológica, eles estabelecem justificação, otimização e limitação da dose. E justificação, otimização e limitação da dose a gente não vai tratar, porque acredito que seja de conhecimento geral. Só lembrar que a dose efetiva, ela tem esse conceito de detrimento e hoje está associada a câncer letal. E as doses equivalentes, elas estão associadas a impedir aqueles efeitos chamados determinísticos, que significa dizer que eles buscam impedir o aparecimento do efeito em 1%, então é uma incidência de 1% das pessoas expostas nos próximos 10 anos. Seria o efeito determinístico. Então se busca, existem efeitos determinísticos aqui, que são letais e não letais, talvez nos próximos 10 anos, olhando para uma perspectiva futura, há sugestões quanto a isso, em dividir aqui em efeitos letais e não letais. Hoje em dia,
está tudo misturado. Então, os limites de dose, eles buscam impedir que o efeito aconteça. Se você irradiar aquela população, ela vai, por exemplo, com 0,5 grays, seria o limiar. O limiar, para que esse limiar significa que o efeito acontece em 1% da população nos próximos 10 anos. Esses limites de dose, eles buscam impedir e também limitar, né, os riscos de um câncer letal, de mortalidade de câncer. Para cada uma dessas grandezas, a gente vai ter os nossos limites, né, e a gente vai ter grandezas específicas, né, como eu estava falando. As grandezas hoje, como toda grandeza operacional, ela é um modelo. E como todo modelo, ele serve dentro de uma faixa e não serve para outras faixas. Ao longo dos últimos, o HP10 começou a ser utilizado no mundo a partir de 1990. No Brasil, a partir de 2019. Depois de a gente insistir muito, a gente teve uma parte na mudança de grandezas no Brasil, porque o laboratório ele deu entrada no Inmetro. E as grandezas no SI são essas grandezas operacionais. O Brasil estava utilizando uma grandeza defasada há 30 anos, 27 anos, que ele não tinha migrado para as grandezas operacionais do SI. Aí, na hora que deu entrada, foi obrigado a dar uma canetada geral, lá, uma mudança nas leis, em que o país inteiro passou para grandezas operacionais, HP10. E, nos últimos 3 meses, já mudou para outra já. Então, já está correndo atrás do prejuízo. Hoje as coisas andam mais rápido. Em 2011, mudou o limite de dose, não demorou 10 anos para mudar, a CNEM conseguiu mudar em meses, em questão de meses, através daquelas disposições regulatórias. Bom, o principal problema aqui do HP10 é que ele sempre dá uma dose muito alta na faixa de radiologia. Aí a gente mais ou menos sabe disso. Doses em radiodiagnóstico e em hemodinâmica, naqueles procedimentos que dão doses bem altas, e dão doses muito altas, às vezes acima do limite, a portaria tinha aquele fator dividir por 10. Se você utilizar o avental, então você vai lá e divide por 10 o valor da dose. Parte daquilo era porque a gente já sabia que a grandeza operacional ela superestimava excessivamente a dose efetiva em baixas doses. A nova grandeza operacional ela vai buscar corrigir esses problemas aqui. E ele vai buscar corrigir problemas também para doses mais altas, doses tipo aceleradores, que são energias assim, que comumente não se trabalha em radioterapia, mas que existem aplicações que hoje utilizam doses mais elevadas, né? Então, as perspectivas futuras, do ponto de vista de grandezas, vai ser a alteração ou a mudança nas grandezas operacionais, que já está em curso hoje, só que essas consequências são mais internas aos laboratórios do que externas aos usuários em geral. O usuário quase não vai perceber, né, a alteração, exceto que no relatório de dose vai mudar lá de HP10 para HP. Então, essa mudança sutil por trás tem décadas de trabalho, milhares e milhares de horas de trabalho, tanto, né, para os relatórios que foram produzidos, mas também para os laboratórios de monitoração pessoal que vão ter que se adequar. Essa adequação ela é meio complicada, porque está se saindo de um modelo humano esfericamente perfeito para uma medida a uma certa profundidade dentro dessa esfera. Então, imagina uma pessoa, na física tem até uma piada, né? Eu consigo prever tudo em relação a uma pessoa desde que ele seja esférico. Então, se ele for uma esfera perfeita, a gente consegue ter um modelo para explicar tudo. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Então, se o ser humano for uma esfera e a gente medir aqui a uma certa profundidade, 10, 3 ou 0,07 milímetros de profundidade, eu consigo fazer tudo. Só que de 1954 até agora, evoluiu-se modelos matemáticos. Hoje tem um homem de referência, a ICRP tem
décadas e décadas de experiência em relação ao homem de referência, e ela agora a gente pode dispensar a esfera da ICRU, a esfera da ICRU. E é isso que está acontecendo. A gente vai dispensar a esfera da ICRU na hora de fazer os fatores de conversão entre aquilo que a gente mede no dosímetro e aquilo que a pessoa está, de fato, recebendo. Tinha um passo intermediário. Então, você tinha a grandeza da dose efetiva, impossível de medir. Então, eu, em vez de medir ela, vou medir uma coisa que é a dose a uma profundidade X e vou definir uma grandeza operacional que melhor estime essa dose efetiva. Aí tudo bem, deu certo, está funcionando até hoje. Só que ela tem alguns probleminhas, para baixas doses, para altas doses. Só que ela superestima, então vamos deixar para lá. Aí foi se deixando para lá. Agora chegou a hora de, não, existem computadores, existem modelos bem estabelecidos, elimina a esfera da ICRU, qualquer computador agora não precisa de um supercomputador para fazer esses fatores de conversão, e se cunha novos fatores de conversão. Isso tem uma consequência para os laboratórios. O que a gente vai precisar fazer hoje? A gente vai ter que mudar os filtros dos dosímetros. Primeiro fazer estudos, depois mudar os filtros dos dosímetros, sempre buscando estreitar a distância entre a dose efetiva e a dose que a gente mede naquele dosímetrozinho que a gente vai usar sobre o tórax. Para fazer a ponte, as grandezas operacionais elas vão mudando. Para ficar não confuso, cada hora essa ponte ela recebe um novo nome. HP10, antigamente era HX, HP10, HP, e aí vai mudando. Isso vai acontecer nos próximos 10 anos, mais ou menos. Eu acredito que antes, mas vamos ver. Em relação às grandezas operacionais para cristalino e pele, que hoje são HP3 e 7, HP3 é porque o cristalino está a 3 milímetros de profundidade. Então, radiações de 3 milímetros é o ponto interessante onde se faz a medida, porque radiações que não penetram até 3 milímetros, eles não são relevantes para produzir catarata, né? Se a radiação ela tem um alcance máximo, uma radiação alfa com alcance máximo de 2 milímetros, por exemplo, ela vai dar 0 HP3. Então, também vai dar 0 risco para a lente, porque se ela não chegou na lente, ela parou lá na água, não vai ter o efeito. Então, essas grandezas elas sempre buscam se aproximar daquilo que você quer proteger. Pode acontecer de mudar aquilo que a gente quer proteger. Não se sabe ainda, mas aqueles glaucomas que eu estava falando, retinopatias e tudo mais, que não tem cirurgia de 20 minutos para corrigir, podem vir a ser incluídas aí também dentro dos riscos. A conclusão da ICRU que ainda é prematuro predizer qualquer grande mudança nos valores de registros de doses nos relatórios de dose para os trabalhadores, com a introdução dessas grandezas. Então, pode haver alterações, eles preveem que vai estar mais ou menos dentro das incertezas e que a gente não vai observar grandes alterações. Eu tenho uma previsão de que deve alterar alguma coisa, deve reduzir um pouco os valores que a gente... Então vamos correr um pouquinho. Já está aparecendo. Então, só para concluir, né, a gente tem aqui os nossos... O que vai mudar é só isso aqui, ó, a grandeza. Fora isso, os valores devem baixar um pouquinho. Hoje, o que a gente tem? 11 pessoas, em 2006, última estatística, 11 pessoas monitoradas para cristalina no Brasil. Isso aí não dá também, né? Oficialmente, 11 pessoas em mais de 200 mil pessoas monitoradas. Perspectivas futuras que essas medidores de dose para cristalino, eles entrem dentro da legislação e passem a ser utilizados. Mas precisa de aderência antes de tudo. E não só por causa da catarata, mas por conta das outras retinopatias, cada uma com a sua sensibilidade.
precisa ter um pouco de aderência no uso dos protetores, né? Esses protetores aqui, de tal forma que se realmente se previna, né, contra essas doenças, e sempre lembrando, embora aqui seja paciente, que no momento em que a gente aperta o botão, né, se inicia uma cadeia de eventos que não tem mais volta, seja doenças de pele, então reduzir. Hoje, na prática, né, para quem está na prática, tudo aquilo que os seus professores eles estão ensinando em relação à otimização de técnicas, uma fita durex para reduzir o número de repetições, sistemas de mobilização, campanhas de uma dose, não pode ser a mesma dose tomográfica para esses dois caras aqui, porque hoje né? Sistemas de otimização para reduzir repetições em tomografias, como tem até no Rio de Janeiro, aí, ó, no SUS, eles são importantes, não só para os trabalhadores, mas também para os pacientes. Porque não está fechado, né, sobre todos os possíveis efeitos das radiações, ainda não é um assunto que está fechado. Bom, se vocês forem irradiar múmias, aí está liberado. Você pode usar a dose que quiser. Essas múmias são do Nova York, do Museu Metropolitano de Nova York, e tem até jacaré crocodilo do Nilo mumificado, que hoje eles fazem tomografias de alta resolução com toda a dose que você quiser e número de repetições que você quiser. Mas tirando os casos, né, de radiografias e tomografias de múmias, a gente precisa cuidar, né, da dose, né, tanto de pacientes como de trabalhadores. Obrigado. Pessoal, a gente quer agradecer ao professor Vinícius. Eu queria chamar a professora Adiele para fazer os agradecimentos e dizer que eu fui aluna do professor Vinícius e todo mundo fica com medo dele. Que as provas dele são muito difíceis, mas a gente consegue estudando e se dedicando. Eram aulas maravilhosas que tomam a atenção da gente e a manhã todinha eu ficava com ele, 4 horinhas, e passava rapidinho. Quando eu via, já estava na hora do almoço. Mas eu queria agradecer a ele e dizer que é uma honra para a gente, que está na área de radiologia, ter ele aqui hoje como palestrante. Eu vou passar para a Adiele, senão eu vou ficar falando. Infelizmente, a gente está com um tempinho bem apertado, mas Vanuska, tinham 2 perguntas ali, 2, né? Pode ir. Tu quer fazer? Bom dia. Minha pergunta é porque foram falados sobre fantomas de calibração de dosímetros. Aí, em aula, a minha professora ela falou sobre que já existem fantomas para calibração de dosímetros para extremidade e para tórax. Aí eu queria saber se já existe para cristalino. E se caso não existe, como é que se faz isso? Então, fantoma de cristalino, existe fantomas para calibração, não são esses os fantomas que eu estou falando, os fantomas para calibração eles permanecem os mesmos, segundo a nova ICRU, até para facilitar um pouco. E aí tem uma ISO nova que define um fantoma cilíndrico, que parece um cilindro só, de água, que é utilizado para cristalino. A nova tem documentos da IEC já tinha, na IE 62387 2012, mas depois fizeram isso à parte, num artigo, e na última ISO, que é a 62, eu esqueci, é muito número, e depois eu posso dizer qual é exatamente, 4037, aí a nova já tem todos os fantomas. Então é um rod para anel, uma barra assim para um cilindro para pulso, um quadrado para tórax, e um cilindro grandão para cristalino. Então, hoje já existe definidos dentro da ISO. Esses aí. A gente vai fazer assim, eu vou repassar o seu e-mail, se caso o pessoal tenha umas perguntas para fazer para o professor, tá? Primeiro, agradecer a sua presença
Eu acho que quem é meu aluno aqui sabe, eu não estou falando só porque o senhor está aqui, todo mundo sabe. Eu sempre conto a minha experiência, né, dentro de sala de aula, como foi que eu cheguei no programa. E conheci o professor Vinícius num evento como esse, também na época que estava na graduação, apresentando um trabalho de revisão de literatura, e aí ele chegou para mim não, ele chegou para o meu professor orientador na época e disse assim, ó, eu não entendi nada que ela falou, mas graças a Deus consegui evoluir e estou aqui, espero encontrar vocês também, espero voltar também aqui como o professor Vinícius está vindo, né, a convite de uma professora de vocês, tá? Professor, muito obrigada por você ter aceito o convite, né? Em nome da Unibra, eu queria entregar para o senhor um certificado de menção honrosa e dizer que a gente está bastante agradecido pela sua palestra e por toda a contribuição que o senhor tem feito com a gente, inclusive com os nossos estagiários, alunos de iniciação científica.